Bom, vamos refletir um pouco sobre a palavra. Eu trouxe nessa oportunidade um estudo excelente para você que gosta de conhecer mais da Bíblia, né? Algo que venha de encontro aí com a sabedoria que está nas Escrituras. Bom, nós vamos relatar hoje uma passagem que diz em Êxodo 12, do 35 ao 36. Vamos detalhar o que aconteceu aqui. De acordo com a narrativa, após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, os egípcios estavam desesperados para que os israelitas saíssem do país o mais rápido possível. O pedido dos israelitas, seguindo a instrução de Moisés, pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o texto diz: o Senhor concedeu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que pediam. Em outras palavras, os egípcios atenderam aos pedidos de boa vontade, e assim os israelitas despojaram os egípcios. Em algumas traduções diz que eles saquearam os egípcios. Eles pediram do Egito e partiram levando essas riquezas consigo. Bom, esse evento não é visto pela tradição judaica cristã como um roubo, mas como um ato com profundo significado. Porque os israelitas foram escravizados no Egito por gerações, realizando trabalhos forçados sem qualquer pagamento. As riquezas que levaram eram vistas como indenizações justas e divinas pelos séculos de trabalho escravo. É uma reparação pelos danos sofridos. E também é um cumprimento de uma profecia. No livro de Gênesis 15, versículo 14. Deus promete a Abraão que após um período de escravidão, seu povo sairia com grandes riquezas. O evento é, portanto, o cumprimento dessa profecia centenas de anos depois. O ato simboliza uma inversão completa de papéis. Os escravos oprimidos saem não apenas livres, mas enriquecidos, enquanto os seus antigos opressores ficam para trás, enfraquecidos e de mãos vazias. É a justiça divina se manifestando através desse momento. Fora da fé e da teologia, os estudiosos e historiadores analisam a narrativa de outras formas. Não há evidências arqueológicas ou históricas externas ao texto bíblico que comprovem esse evento específico. A história do Êxodo, como um todo, é um grande debate entre os historiadores e céticos. Mas muitos acadêmicos veem o livro de Êxodo como parte da história de Israel. É um texto que usa vários elementos e narrativas e transmitem ali verdades teológicas, identidades, morais, sobre as suas origens, missões e povos. E em narrativas mais antigas do Oriente Médio, era comum que eles exaltassem suas vitórias e conquistas. Então o povo saiu do Egito com malas e pertences dos egípcios, como diz em Êxodo 12. É um ato de justiça divina, uma indenização, e na análise é um elemento narrativo poderoso para você, para a sua vida, para você que está passando por um momento de grande opressão. Muitos anos, um tempo onde você não vê o fim, mas Deus, com mãos fortes, Ele vem, age em teu favor. Ele vem e aquilo que era, muitas vezes, sua opressão,
vir a sua glória, vira o seu triunfo, vira a sua recompensa. Nós estamos diante de um momento poderoso de Deus. E Ele exalta isso na figura de Jesus. Porque após 10 pragas do Egito, Ele exalta o seu Filho. Ele exalta o Cordeiro de Deus, libertando o seu povo. E esse ciclo se repete. E esse ciclo se repete. Constantemente Ele traz dentro da nossa vida esse ambiente egípcio. Nós estamos ali, de certa forma escravizados, de certa forma oprimidos. E Deus, Ele vem se manifestando através dos sinais, e o mundo reflete esses sinais. Nós estamos vendo se cumprir diante dos nossos olhos esses sinais maravilhosos de Deus. Mas sabendo que agora o Cordeiro já foi sacrificado. Agora sabendo, confiantes de que a recompensa dos justos será infinitamente mais, porque aqueles injustos, tudo que tem será tirado. Como aconteceu nesse povo, com esse povo egípcio, um povo injusto. E tudo que tiveram e conquistaram foi tirado. E grande poder foi transferido agora àqueles que são os escolhidos de Deus. Foram resgatados, salvos, livres, libertos, protegidos e guiados para um novo tempo. Transportados para uma luz poderosa, com mãos fortes, de um Deus maravilhoso, magnífico. Um Deus fantástico. Esse Deus é maravilhoso. Como é bom nós vivemos nesse tempo, onde nós já encontramos aquele que nos livrou da morte, aquele que já foi derramado do teu sangue. Mas aquele povo egípcio viu isso diante dos próprios olhos. Viu o poder de Deus agindo em sua nação contra o seu povo. E o povo hebreu, oprimido, aqueles que foram resgatados, saindo e levando todas as suas conquistas. Então, esse estudo que nós lemos aqui em Êxodo 12 fala muito sobre a recompensa que Deus preparou. E Deus está ali, moldando corações, povos e nações, e trazendo justiça. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Quem sabe nós queríamos que aquele povo pagasse através de um sofrimento, de uma prisão ou de uma morte. Mas, ao contrário do que nós temos no coração, nós somos recompensados sobremedida e sobremaneira. Como diz o salmista: Senhor, serve diante de mim, diante dos meus inimigos, uma mesa farta. E é assim que Deus nos recompensa. Ele não nos recompensa se vingando daqueles que nos oprimiram, mas nos exaltando diante das dificuldades. Essa é a recompensa de Deus para você. Que por mais que você esteja fazendo algo e não tenha valor, por mais que você esteja em um momento que não tem o devido reconhecimento, ou passando até uma injustiça, não se preocupe com aquilo que fazem a você, ou com quem faz a você, mas tenha os olhos fitos naquele que pode e vai superar, que vai recompensar você de todas as coisas que você tem vivido.
porque é muito maior do que a recompensa que você receberá. É quem te dá a recompensa, porque Ele é maior. E nesse momento especial da Rádio Anjos, eu exalto esse Deus poderoso. Eu exalto Ele em minha vida porque Ele é maior do que todas as bênçãos. Ele é maior do que todas as minhas vontades, os meus sonhos. Ele é maior do que a minha própria vida. Porque, por mais que eu viva de forma subjugada, por mais que eu viva de forma oprimida, por mais que eu viva de forma desonesta, Ele é maior. Ele é maior. E Ele recompensa aquele que age com honestidade. Ele recompensa aquele que é justo. Ele recompensa aquele que faz o bem. Jesus disse certa vez, né, quem não é por mim é contra mim. Mas, certa medida também, Ele fala assim, quem não quiser ficar, que vá. Entendo também que Ele não veio aqui convencer ninguém. Ele veio mostrar quem Ele é. E aqueles que decidiram segui-lo testificaram todas as coisas com Ele. Mas aqueles que decidiram não seguir, também Ele não implorou. Ele não ficou mendigando amor. Ao contrário, Ele arrebanhou aqueles que reconhecem o amor dEle, o verdadeiro amor dEle em nossas vidas. Aqueles que reconhecem isso, Ele nos chamou de irmãos. Jesus, Ele continua a caminhada. Ele não para no meio do caminho. Claro que alguns ainda chamaram a atenção por milagres. Vemos o cego, a mulher com fluxo de sangue. Pessoas que especialmente, né, tiveram ali suas vidas transformadas por Cristo. Os 10 leprosos. Mas Jesus continuou a caminhada. Ele continuou. E até entre os próprios discípulos Ele tinha Pedro, Tiago e João. Aqueles que estavam o tempo todo com Ele. Então, nessa oportunidade, nessa tarde maravilhosa da Rádio Anjos, falamos um pouco desse texto maravilhoso de Êxodo 12, o exílio do povo hebreu diretamente ao deserto. Porque é só o começo, né? É só o começo. Ser livre é só o começo. Ser livre não é o ápice daquilo que nós desejamos, não é. Nós estamos em uma oportunidade de começar uma jornada, uma caminhada com Ele. Então precisamos sim fazer renúncias. E mesmo na jornada, no meio do deserto, no meio da caminhada, nós estamos sendo sondados por Ele. O nosso coração precisa ser ensinável, um coração manso, um coração livre, porque de certa forma eu posso até sair do Egito, mas se Ele estiver dentro do meu coração, o Egito não saiu de mim. Então eu preciso realmente que o Egito esteja longe, muito longe, para que agora eu possa compreender coisas do reino. Um reino verdadeiro, um reino de um Pai de amor, de um Pai poderoso que ama seus filhos e nos chama como filhos. Agora filhos do Altíssimo. Nós estamos nessa caminhada. Essa é a jornada, como um peregrino a uma terra desconhecida, mas com grandes promessas.
promessas verdadeiras, promessas de paz, promessas de amor, promessas verdadeiras, fiéis, promessas que não vencem ou que não falham. Essas são as promessas do reino celestial. Uma promessa especial que foi dada pela fé. Porque, naturalmente, eu não posso enxergar tanta beleza. Seria impossível, mas no tempo certo, ao fim dessa jornada, eu receberei essa visão. Uma visão maravilhosa. Uma visão que já me gera expectativas. Já estou ansioso para conhecer esse lugar. Quem sabe você também esteja ansioso para conhecer esse lugar. E às vezes nós geramos uma referência natural dos fatos. Quem sabe lá seja parecido com um lugar que você viu na Terra. Não, é muito melhor. É muito melhor. Mas se você estiver pensando em alguma coisa, pense no céu. Pense no céu. Mas não pense no céu só para você. Pense no céu para todos. E essa é a parte mais desafiadora. Porque nós estamos hoje vivendo em tempos desafiadores, onde nós precisamos entender que até aqueles adversários, até aqueles que não nos querem bem, eles também têm o mesmo direito de serem salvos e reconhecer Jesus, e estar no céu com Cristo. E esse é o maior poder de Deus, porque Ele nos preparou, nos resgatou, nos chamou para viver o sobrenatural de Deus. E o amor dele é sobrenatural. Esse é o amor sobrenatural de Deus. O amor onde inclui pessoas que outrora eram adversários. E de repente algo nos uniu. O amor de Jesus nos uniu. Aquele que é o Filho e que resgata para si muitos por amor dele. E agora, aquele que era adversário está do seu lado, recebendo do mesmo amor, da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, para que muitos possam louvar e glorificar esse Deus poderoso. Esse é o Deus poderoso. Quem sabe o povo hebreu estava amarrado, prisioneiro, mas hoje, especialmente, muitos ainda continuam prisioneiros em batalhas invisíveis, prisioneiros de inimigos invisíveis, esperando chegar o Salvador através da sua vida, através de você, que eles venham reconhecer e conhecer o Deus poderoso que resgata, que perdoa, que restitui, que sara e cura suas almas e suas feridas, e através da sua vida, aquele que estava perdido é encontrado, porque você foi chamado com um propósito. Você foi chamado com uma missão muito importante: ser testemunha de Cristo, ser testemunha dele. E ser testemunha de Cristo é falar de algo poderoso, é falar com fé, com ousadia de algo maravilhoso, que mudou a sua vida, que mudou você e mudou o seu ambiente. Porque todas as coisas começam a florescer diante da luz. Muitas plantas precisam de luz para crescer. Algumas plantas ainda não cresceram,
porque falta luz. E você é essa luz. E a luz sobre a semente produz flores e frutos. E essa é a grande oportunidade. Estarmos juntos sempre, levando essa luz, a luz de Cristo, sobre a sua vida, que é o que mais importa. E eu quero agradecer, Jesus, obrigado mais uma vez por estar falando do seu grande amor, do seu grande poder, do teu feito sobre essa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.